Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Há 25 anos, a capital dos gaúchos tem coleta seletiva do lixo, mas só no ano passado cerca de 1.000 multas foram emitidas pela não separação dos resíduos em Porto Alegre. Na Semana do Meio Ambiente, o Canal Aberto apresenta uma série de matérias especiais com reportagem de Simone Feltes e Rogério Andrade. Requeijão, leite, iogurte, café, adoçante, chá. É o mundo das embalagens. Tudo vem dentro de alguma coisa. Mas para a Vanice, separar os resíduos é rotina. Tá na cozinha, tá descascando alguma coisa, tá, já tem um lixinho perto ali, já vai descartando lá. Aí tomou o refri, acabou a água, já pega a garrafa, pet, põe dentro do lixo, que fica perto, fica tudo muito próximo, tu consegue ter esse controle e não custa nada. Na verdade, custa quando o sistema não funciona. O otimismo da bióloga acaba assim que ela abre o container que deveria receber somente resíduos orgânicos. Metade do bairro, enfim, acaba não fazendo isso. Ninguém quer falar sobre o assunto, mas a sacola de quem leva o lixo denuncia. Primeiro é uma decepção, porque todo mundo sabe da conscientização do meio ambiente, tu que tem que separar o lixo, tu tem que fazer, entendeu? Aí tu passa lá a tua semana toda separando teu lixo, tal, quando tu vem aqui, tu não pode contar com que só o teu lixo orgânico vá para o aterro, porque outras pessoas colocam todo o lixo seco junto, então isso acaba prejudicando todo o processo final, na verdade, do descarte desse resíduo. A coleta automatizada do lixo orgânico em Porto Alegre começou em 2011. A seletiva, com dias marcados para recolher o resíduo seco, completa 25 anos em julho. Já o resultado está longe do ideal. No ano passado, o DMLU emitiu mais de 1.000 multas porque o resíduo não foi separado. Se o serviço de coleta verificar que não há separação e denunciar ou encaminhar essa informação para o serviço de fiscalização, o condomínio, a pessoa física ou a pessoa jurídica pode ser punida por isso. É passível de multa. O brasileiro ele é indisciplinado. Ele não tem medo de lei. Para a gente mudar esse quadro, ou pelo menos apontarmos no caminho, é preciso que o gestor público faça a sua parte, invista muito nisso, porque é preciso realmente de investimentos. E também junto com a educação das pessoas. Porto Alegre produz diariamente 2 toneladas e 200 quilos de resíduos. É como se cada cidadão, do acordar ao dormir, gerasse 1,5 kg de lixo. E esse mesmo cidadão não encaminha nem 10% do que produz para a reciclagem. Dos 200 quilos diários enviados às unidades de triagem, somente 9% são aproveitados. De novo mal separado, o restante é rejeito e vai para o aterro sanitário. Melhor seria se nós deixássemos de enviar essa grande quantidade para o aterro e uma parte dessas mais de 2.000 toneladas fosse destinadas, por exemplo, para uma biodigestão, para um reaproveitamento mais efetivo de orgânicos que podem ser reaproveitados, né? E isso depende do estudo, né, de novas tecnologias para essa finalidade. Produzir menos é a melhor solução, mas reciclar é uma forma de devolver o que já é resíduo ao circuito produtivo. Essa empresa de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, desenvolveu um tipo de madeira ecológica. Nossa intenção é tentar contribuir para que cada pessoa que compra um perfil desses em madeira plástica não esteja comprando uma tábua em madeira natural. Além de não derrubar árvores, a principal matéria-prima são os vários tipos de plásticos recicláveis e ainda a casca do arroz. Com o processo, os perfis plásticos ficam com aspecto de madeira e são usados para fabricar móveis, decks de piscina e também substituir equipamentos de uso industrial. O pallet com eucalipto, depois que ele quebra, ele acaba sendo condenado e é colocado para queima ou é descartado. O pallet na linha de madeira plástica, ele é infinitamente reutilizável, faz com que a empresa não tenha rotatividade na reposição desse material. O custo ainda é mais caro do que o da madeira comum. Um dos motivos é a qualidade do plástico reciclável. A indústria acaba tendo que descartar muito material mal separado na origem. Hoje a dificuldade justamente é a consciência no descarte. Se existe algum incentivo até a nível de consumidor final, tá, a tendência seria a nossa matéria-prima ter redução de custo e, por consequência, o produto também ser muito mais utilizável. Fica aí uma lembrança, né? É sempre importante separar o lixo. E a Semana do Meio Ambiente é tema de uma exposição fotográfica em Porto Alegre.
A mostra na usina do gasômetro retrata os caminhos do lixo produzido na capital. As fotografias mostram a rotina diária dos garis e separadores de resíduos. O título da exposição, Fragmentos, por Caminhos Invisíveis, fala deste trabalho indispensável para a limpeza e qualidade ambiental das cidades e que muitas vezes não é percebido pela população. A fotógrafa Maria Helena Ramos acompanhou o trabalho de coleta e os roteiros percorridos pelo lixo até o destino final. A exposição vai até esta sexta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados usou sua conta nas redes sociais para anunciar que vai colocar em votação ainda em junho a proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. De acordo com Eduardo Cunha, a discussão deverá acontecer assim que a Comissão Especial da Redução Penal terminar os trabalhos, cujo prazo final é para o dia 15 de junho. Essa questão é polêmica, divide opiniões da população e da sociedade e de especialistas. A gente vai conversar agora com o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil, Rodrigo Pugina. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Bem, bom, quais seriam as consequências se ocorresse essa diminuição da maioridade penal, assim, consequências até a questão social, consequências na área jurídica, quais são as consequências? É 17193, né? Isso, a PEC 171/93, né? Creio que são das mais diversas consequências e, pelo menos na nossa visão, negativas. Primeiro, acho que é importante a gente tentar desmistificar um pouco com a sociedade aquela visão de que com o adolescente não dá nada, né? Na imensa maioria dos tipos penais previstos no Brasil, o adolescente, a partir dos 12 anos, pode sofrer uma medida de internação e que, na grande maioria dos tipos, é mais gravosa, muitas vezes, para o adolescente em conflito com a lei do que para a pessoa que já tem mais de 18 anos. Ou seja, um adulto primário que cometa, por exemplo, um crime de roubo, com 1 ano e pouco de cumprimento da pena, ele já está, por exemplo, em semiliberdade. O adolescente, num caso de roubo, normalmente fica 2 anos, às vezes 2 anos e meio, podendo ficar até 3 anos internado, além de que atualmente, por exemplo, no caso de um adulto que utiliza da mão de obra de um adolescente, como muitas vezes se fala, porque com o adolescente, como, né, repiso, não daria nada, em tese, o adulto acaba respondendo também pelo crime de corrupção de menores, então acaba sendo mais gravoso para o adulto que acaba utilizando um adolescente em alguma empreitada criminosa, digamos assim. Além disso, tem toda a questão da recuperação do adolescente em conflito maior, em conflito com a lei, que hoje é muito mais significativa do que em relação àqueles que se encontram no sistema prisional. Os índices, normalmente, em que pese a dificuldade de dados no Brasil, em relação àqueles que cometem uma medida, um ato infracional com aqueles que cometem um crime, tem um índice de possibilidade de não reincidência muito maior numa instituição de privação para adolescente em conflito com a lei do que um estabelecimento prisional nas condições que a gente tem hoje no país inteiro. Sim. Bom, justamente, os defensores, eles argumentam que o menor de 16 anos, ele deve ser responsabilizado pelos seus atos, né? Isso é um dos argumentos, que dizem que são os defensores. Isso é impressionante, porque as pessoas realmente elas acham que, por exemplo, um adolescente que cometeu um crime, né, dito no caso deles ato infracional, que não vai acontecer nada com esse adolescente. Isso é uma falsidade. Muitas vezes a gente vai para dentro de estabelecimentos por exemplo, como a FASE, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente encontra adolescentes de 12, 13 anos, uns guris que mal encaixam uma algema no pulso, por exemplo, cumprindo uma medida socioeducativa. Então, essa falsa ideia de que o adolescente ele pode praticar crimes à vontade, isso não é verdade. Ademais, é importante ressaltar que a imensa maioria dos países do mundo, a responsabilidade penal começa nos 14, nos 16 anos, e no Brasil é ainda mais significativa porque a partir dos 12 anos de idade, o adolescente que vier a cometer um ato infracional, ele já responde pelo seu ato. Sim, por exemplo, agora no Uruguai, em 2014, teve uma discussão a respeito dessa questão também, né, da diminuição da maioridade penal. Aqui também deveria acontecer essa discussão em relação à população, um referendo. No caso, seria um referendo, né? A minha preocupação, na verdade, é em relação ao desconhecimento mesmo das pessoas em relação a esse assunto. Eu acho que se as pessoas buscassem se apropriar dessa temática, e óbvio, a soberania popular sempre, em algumas questões, tem que prevalecer, mas eu acho que ainda tem um grande desconhecimento sobre essa questão aqui no país. De fato, no Uruguai não se avançou tão significativamente, então foi um ponto positivo que a população pôde se apropriar dessa temática. Justamente até a discussão
70% da população era favorável. Isso. No momento da votação, teve uma votação de 53% foram contra a inverteu a situação. Invertão no momento da campanha. E isso é importante porque, claro, gera um debate para que a sociedade possa, de fato, discutir algumas temáticas, se posicionar e escolher o que ela quer para o seu país. Eu não tenho dúvida que hoje a legislação já é bem rigorosa para o adolescente em conflito com a lei. Claro que a gente tem que também ressaltar, e normalmente a própria imprensa acaba batendo mais quando há um caso hediondo de envolvimento de um adolescente com estupro, com morte, o que obviamente poderia talvez até se abrir o debate com a sociedade. Que a imprensa contribui para que as pessoas sejam, muitas vezes, serem mais contra a moralidade penal? A gente percebe, por exemplo, que a imprensa, e óbvio, tem que ressaltar alguns espaços, como na própria TVE, que possibilita esse debate, essa discussão franca sobre o assunto, mas a gente vê que a imprensa dá, muitas vezes, muito significado para um ato cometido por um adolescente, num caso mais grave, muitas vezes esquecendo da participação dos adultos, para tentar trazer à tona a discussão da redução ou não da maioridade penal. E a gente não mostra, muitas vezes, por dentro, o funcionamento de uma instituição como a FASE, onde a gente vai perceber que os adolescentes estão num presídio para jovens, não muda muito de um estabelecimento para o outro, em que pese na fase poderem ter um atendimento um pouco mais especializado e que propicia uma reinserção depois na comunidade um pouco maior do que aquele que passa por um estabelecimento. Você acredita que possa haver aprovação? Como é que vocês enxergam na OAB a questão ali na Câmara dos Deputados? Particularmente me preocupo, né, porque há uma intenção muito grande agora com as declarações do presidente da Câmara em tentar colocar em votação o quanto antes essa matéria. É uma incógnita, né? A gente não sabe o que poderia surgir de uma votação dessas. A gente percebe que a imensa maioria das instituições do sistema de justiça tem se postado contrário à redução da maioridade penal, porque percebem claramente no seu dia a dia de atuação que não é uma saída, que vai acabar piorando, eventualmente, a própria criminalidade do nosso país, se aprovada uma medida dessas. Então, a expectativa é que não seja aprovado, né? E, se for, aí é tentar discutir ainda via Supremo ou buscar algum outro mecanismo para... Justamente, é uma questão bem polêmica, a gente vai continuar falando ainda durante a programação da TV. Obrigado, Rodrigo Pugina, coordenador da Ordem da Comissão dos Direitos Humanos da Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. O corredor de ônibus do viaduto da Avenida Bento Gonçalves, região leste da capital, foi liberado na manhã desta segunda-feira. Com a medida, fica concluída a segunda etapa das obras para agilizar o trânsito em pelo menos 15 minutos na área, segundo cálculos da Empresa Pública de Transporte e Circulação. 5 linhas de ônibus que fazem o trajeto entre as zonas norte e sul de Porto Alegre poderão passar pelo viaduto. A pista fica um nível abaixo do pavimento em que circulam os demais veículos. A primeira parte da obra, com mais de meio quilômetro de extensão e 6 faixas de tráfego, havia sido entregue no dia 26 de março, aniversário da capital. O investimento é superior a 79 milhões de reais. Em negociações agora pela manhã, para pôr fim à greve dos municipários de Porto Alegre, a categoria se aproximou de um acordo sobre um projeto que prevê reajustes a partir dos salários básicos com a Prefeitura. O executivo da capital ainda não se pronunciou sobre outras reivindicações. E mesmo com a paralisação das atividades dos funcionários, alguns serviços essenciais na área da saúde funcionaram normalmente nesta manhã. Os principais setores atingidos pela greve dos municipários de Porto Alegre continuam sendo a educação e serviços. A maioria das escolas municipais segue sem aula. No posto de saúde Modelo, o setor de vacinação para crianças voltou a atender. Funcionando normalmente, nem fila nem nada, tudo ok. No 13º dia de greve, os servidores seguem concentrados em frente ao edifício da Prefeitura, na Siqueira Campos. No período da manhã, técnicos do governo e do Sindicato dos Municipários reuniram para acertar pontos do projeto de lei do efeito cascata. À tarde, tem nova rodada de negociação sobre os demais pontos. Os trabalhadores, as trabalhadoras, nós levamos falta neste mês, né? E as faltas em greve, elas sempre são negociadas no final da greve. Então, o sindicato senta com o governo e negocia. E desta vez, o governo fez diferente.
Os municipários realizam nova Assembleia Geral amanhã para decidir os rumos do movimento. Segundo dados do IBGE, em 90% dos casos de separação matrimonial são as mães que ficam com a guarda dos filhos. Ainda segundo esses dados, a guarda compartilhada, que é a tomada de decisões em conjunto dos pais, dobrou nos últimos anos. Independente de como seja feita a decisão de quem fica com os filhos menores de idade, um assunto que tem que ser tratado é a pensão alimentícia. Assunto que vamos debater com o advogado da área de família, Fernando Malheiros Filho. Quais são, então, os maiores problemas enfrentados pelos pais no momento de decidir a pensão alimentícia? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. São vários e de várias origens. Uma delas é a manutenção do status econômico da família, porque no momento que um casal se separa, evidentemente, não é possível mais manter aquele mesmo padrão, salvo em situações de famílias muito abastadas, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que os alimentos, quando eles são estabelecidos de um em favor dos filhos ou de um em favor do outro, né, eles têm uma regulamentação técnico-jurídica muito grave. Significa, aquele que não pagar os alimentos vai ter contra si uma dívida privilegiada. Qualquer bem dele pode ser penhorado, além do que, como nós todos sabemos, ele responde pela pena de prisão. Em função disso, aqueles que vão fixar uma pensão de alimentos, ainda mais quando bem orientados, temem muito a flutuação econômica. Imaginemos nós a situação que o Brasil está vivendo hoje, de um desemprego acentuado, uma desaceleração da economia, recessão, enfim. Mesmo aqueles que não perderem a sua atividade econômica, que vai acontecer com muitos, podem vários ter uma dificuldade de redução dos seus rendimentos. Para que depois a pensão alimentícia seja revista para o novo padrão econômico, essa pessoa que é devedora dos alimentos terá que se socorrer de uma decisão judicial, que nós sabemos se dar num dos processos mais difíceis na área de família. Então, essa é a questão fundamental. O problema da possibilidade de quem paga num país com grandes flutuações econômicas e com o risco imenso do devedor que pode pagar hoje, amanhã não ter condições de fazê-lo. Bom, e existe um valor ou um percentual fixo a ser pago? A lei não diz, a lei não fala nada disso. Porém, temos alguns paradigmas da jurisprudência em torno do caso. Quando a pensão se destina a um filho só, varia entre 10%, 15% até 20%, dependendo das circunstâncias. Quando se destina a um núcleo familiar, esposa, mais filhos, ou 2 ou 3 filhos, temos um percentual lá em torno de 30%, 40%, muito raramente um percentual dessa envergadura. A questão não é essa. A questão é que nem sempre é possível estabelecer que alguém pague um percentual, porque nem todas as pessoas são assalariadas. Nós temos um imenso exército de pessoas que têm atividade autônoma, cujos rendimentos flutuam muito de acordo com o mês. Às vezes, pessoas trabalham muito para ter um resultado daqui a 2, 3 meses, quando vão ter o resultado do seu empreendimento. Então, nesses casos, os juízes não estabelecem o valor num percentual de uma renda que não é fácil de aferir, estabelecem um valor fixo, R$2.000, R$3.000, R$5.000, ou com uma indexação. Quando se estabelece em valor, se diz qual é o índice que a pensão vai ser reajustada, normalmente, anualmente, em geral, utilizando um desses índices de correção monetária, o IGPM. Algumas decisões judiciais, já há muito tempo, indexam esse valor ao salário mínimo. Então, a pensão fica sendo devida por 1, 2, 3, 5 salários mínimos, ou até mais, Bom, e no caso, então, da pessoa ficar desempregada, o que acontece? Cessa a obrigação de pagar a pensão? De forma nenhuma, e muitos vão presos. Esse é um problema que nós hoje temos no mecanismo judiciário, porque, em geral, a tendência judicial é resistir muito a uma redução de alimentos. Então, essa pessoa que perdeu o emprego vai ter que se socorrer de uma medida judicial de redução ou exoneração de alimentos. E vai depender de uma apreciação judiciária acerca de um pedido dessa natureza, inclusive em regime liminar. Enquanto essa decisão não for tomada, ele está obrigado a pagar o valor anterior, o que significa que, se ele não pagar ou não tiver condições de pagar, correrá o risco de prisão.
Bom, e entrar na justiça nesse caso é complicado? Como é que funciona? É sempre delicado. Nós estamos tratando de um poder judiciário... É demorado também? É, um poder judiciário abarrotado de processos, né? Há necessidade da intervenção de um advogado. Se a pessoa não tiver condições, vai poder se servir do serviço da Defensoria Pública. Como o desemprego é uma questão que é um fato que acontece de súbito, normalmente essa pessoa deverá postular uma liminar, um adiantamento de tutela para ver essa pensão reduzida. Nem sempre é fácil conseguir. Aliás, eu diria que na maior parte dos casos é muito difícil que isso aconteça liminarmente, salvo através de uma prova muito bem feita, de modo que é um processo delicado. Em tese, sob o ponto de vista técnico-jurídico, ele está, né, ele é proporcional à gravidade da sua obrigação, que é para o sustento, para a comida, para aquelas coisas indispensáveis para que a pessoa possa viver, o credor possa viver. Mas, ao mesmo tempo, temos essa idiosincrasia, diríamos assim, do sistema, que obriga aqueles que perdem o emprego ou que tiverem uma diminuição muito significativa dos seus ganhos a se socorrer de uma medida judicial. Tá ok, então. Nós conversamos com Fernando Malheiros Filho. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde. A queda na renda do trabalhador e o aumento do desemprego podem estar refletindo na elevação da inadimplência no Minha Casa Minha Vida, maior programa habitacional do país. Os dados são do Ministério das Cidades. Atrasos acima de 3 meses na faixa 1 do programa, destinada a famílias com renda mensal de até R$ 1.600, chegaram a 21,8%. Em abril do ano passado, eram 17,5%. Já nas faixas 2 e 3, que incluem famílias com renda de até R$ 5.000, a inadimplência subiu de 1,9% para 2,2% nesse intervalo. Apesar de bem inferior ao da faixa 1, o dado está acima da média do mercado, que no mesmo período caiu de 1,8% para 1,7%. Depois das lâmpadas de 100 e de 200 watts serem retiradas do mercado, agora é a vez das incandescentes de 60 watts. Uma portaria conjunta dos Ministérios de Minas e Energia, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Ciência e Tecnologia proíbe que elas sejam vendidas já a partir de julho. As lâmpadas de 60 watts estão assim, quase se desligando do mercado. O prazo para que sejam comercializadas termina no fim deste mês. Segundo especialistas, elas geram muito mais calor do que luz e duram 10 vezes menos do que as fluorescentes. Na hora de fazer a compra no supermercado, realmente, a lâmpada incandescente de 60 watts é mais barata, custa R$ 1,90, enquanto a correspondente dela, fluorescente, custa R$ 10. Mas essa economia toda se perde já no primeiro mês. Se as duas ficarem ligadas 4 horas, a conta de luz vai ser de R$ 5,00 nessa aqui, na incandescente. E a fluorescente vai custar R$ 1,40 no seu bolso. E não é só a economia doméstica que se beneficia. Significa 5,5 bilhões de quilowatt-hora ano. A redução de consumo em função da saída das lâmpadas incandescentes. Isso, só para ilustrar, significaria a iluminação do Distrito Federal por um ano inteiro. Nesta loja especializada em lâmpadas, as incandescentes de 60 watts já foram até recolhidas. A procura está cada vez menor. Seguindo a linha da economia, a gerente já faz até propaganda da novidade do mercado, as lâmpadas de LED. Essa lâmpada aqui de 9 watts, ela é igual a uma lâmpada de 75, corresponde a uma lâmpada de 75. Ela é bivolt e a grande vantagem dela é que essa aqui está escrita aqui, ó, 25.000 horas. Então, uma lâmpada para durar 25.000 horas, ela no mínimo vai durar 4 anos. Planos de saúde têm causado muitas dores de cabeça aos usuários. Excluem prestadores, negam coberturas de tratamentos e remédios, reajustam preços irregularmente. Enfim, os consumidores muitas vezes pagam preços altos e recebem atendimento precário. Os problemas com essas empresas são o nosso assunto agora com o advogado Cristiano Heineck Schmidt, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio Grande do Sul. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem.
A partir de hoje, você também pode participar desta entrevista enviando as suas perguntas pelo telefone 3230 1560. Bom, são muitos os problemas dos consumidores, né? Entre eles, as negativas de coberturas, de exames, de internações ou tratamentos especiais. O que a lei diz sobre isso? Nós temos aí uma lei maior que regula esse setor, que seria o de planos de saúde privados, que a gente pode dizer que é o Código de Defesa do Consumidor, que por sinal é uma lei que está completando aí 25 anos de edição nesse ano, né? E dentro desse setor ela se soma a uma outra lei específica, que é a 9.656, que passou a viger, passou a entrar em vigor a partir de janeiro de 1999, que é a Lei dos Planos de Saúde. Dentro desse contexto, lá existe uma série de situações que devem ser garantidas para o usuário que busca um atendimento para alguma patologia, alguma doença, mas por vezes, junto à sua operadora, acaba sofrendo restrições, com falta de cobertura de uma prótese, ou limite de prazo de internação. Enfim, ele vai sentindo alguns abusos e vai tendo dificuldade de conquistar aquela cura, terapia para a sua doença. O que o consumidor pode fazer em relação a isso? Bom, dentro desse contexto, né, se ele não conseguir essa resposta positiva da operadora, possivelmente ele vai ter que buscar aí um contexto jurídico. Ele vai ter que buscar um advogado, defensoria pública, enfim, para levar esse pleito. Muitas vezes ele pode até exercitar uma reclamação com uma agência reguladora que é chamada ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que poderia, então, tentar fazer um meio de campo com a operadora e ver se essa situação é solucionada de forma amigável. Do contrário, ele vai ter que buscar a justiça. Os reajustes nas mensalidades. Quem decide o percentual? Quando pode ser feito esse reajuste? Existem limites de reajustes que são fixados pela Lei 9.656, mas isso muitas vezes é um argumento utilizado para as operadoras para os chamados planos novos, aqueles que aconteceram após janeiro de 99. Existem os planos anteriores que estariam aí na dependência do que prevê o contrato. Durante muito tempo, no Superior Tribunal de Justiça, que seria uma corte maior para esse tipo de matéria, se segurou o quê? A ideia de possibilidade de reajuste para idosos depois dos 60 anos de idade. Quer dizer, o sujeito vai ter o reajuste anual, que acontece com todo e qualquer plano, mas ele não estaria aí suportando o reajuste por mudança de faixa etária, porque ele já paga um preço mais elevado, ele já ganha menos, ele já está aposentado, e continuar pagando reajustes após os 60 anos acabaria aí levando até para uma expulsão do plano por impossibilidade de mantê-lo. Pois é, essa cobrança relativa à idade, né? O que diz a lei sobre isso? Bom, justamente, dentro da ideia de segurar o reajuste até os 60 anos de idade, ou pelo menos depois dos 60 anos não se permitir mais que isso fosse aplicado, isso derivou do Estatuto do Idoso. É uma interpretação que se fez do Estatuto do Idoso e o STJ, então, assumiu isso como uma verdade. Nós temos alguma oscilação, há pouco teve uma outra decisão já tentando rever um pouco esse caráter, mas a perspectiva é que, se depois de 60 anos, ainda assim, outro reajuste por mudança de faixa tiver que incidir, que ele seja mínimo e não impactante sobre a aposentadoria do sujeito de idade mais elevada. Os planos de saúde não podem se negar a prestar atendimento aos idosos, né? Apesar de haver esse aumento na mensalidade. Perfeito. Dentro da lei de planos de saúde, ninguém pode ser proibido de acessar o sistema. Seja idoso, seja deficiente, seja doente, ele tem que estar aberto a todos. E quando ocorre a exclusão de prestadores de serviços, sem substituição por outros prestadores, como fica então o consumidor nesse caso? Isto seria uma lesão provocada ao consumidor. Toda vez que algum prestador for retirado, a operadora tem que comunicar à Agência Nacional de Saúde Suplementar e providenciar o que há a reposição, ou no mesmo número de atendimento, inclusive com a mesma qualidade. A ausência disso vai levar a um prejuízo e esse prejuízo o consumidor poderá colocar à frente ao operador. É frequente haver exclusão de cobertura de órteses e próteses. Pela lei, os planos não são obrigados a fornecer? Pela Lei 9.656, eles são obrigados a conferir o custeio de prótese ou órtese se ela estiver vinculada àquele atendimento que é demandado pela sua patologia. Eu preciso de uma cirurgia X. Bom, a cirurgia X tem entre os seus fatores o uso de uma prótese. Se esse é o contexto, então a operadora tem que fazer a cobertura desse material e muitas vezes nós temos aí em juízo
a briga do uso da prótese nacional ou da prótese importada. Por vezes, a partir de um relatório médico bastante esmiuçado, comprovando que a importada é que realmente atinge o resultado, será esta a ser custeada pela operadora. Bom, então quando há algum caso assim como que o consumidor precisa entrar na justiça, como é que funciona a justiça nesse caso? Olha, em se tratando de uma situação de urgência, né, onde o consumidor precisa de um atendimento, de uma cirurgia de emergência, alguma patologia que está avançando e que tem que ser contida, em geral ele pede uma liminar, que é uma medida processual, e ela tende a ser analisada de pronto pelo juiz que recebe a sua ação, e a partir dali, então, ele vai ter essa resposta, se já nesse início de processo judicial, ele vai ter essa cobertura ou não. Porque, por vezes, não há muito sentido você entrar com uma ação judicial pedindo uma cobertura se isso daqui só ficar resolvido para 3 ou 4 anos. Talvez, nesse período, ele nem esteja mais vivo porque a patologia acaba levando ele ao óbito. Sim, no caso da liminar, então, é imediato, praticamente imediato. Se a liminar for concedida, o resultado é imediato. Tá certo, então. Cristiano Heineck Schmidt, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da TV, do Canal Aberto. Prazer. E neste final de semana, a TVE transmitiu mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C. Mas esse é assunto do Farid Sherman Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Pois é, o Caxias foi a Minas enfrentar o Tombense e saiu derrotado com 1 gol nos descontos. Estava 0-0 e nos descontos tomou o gol. O Juventude arrancou um bom empate contra o Londrina no Estádio do Café, no Paraná. Já o Brasil conquistou a sua primeira vitória, 2-0 em cima do Guaratinguetá. Vamos acompanhar? Cobrança de escanteio pelo lado direito. Felipe Garcia sobe mais que todo mundo. Cabeceia no poste, no rebote. O zagueiro Thiago jogou contra o Patrimônio. Gol contra. Brasil 1, Guaratinguetá 0 aos 36 minutos do primeiro tempo. Depois de bela jogada, Leandrão, que categoria, recebe um passe de peito e fuzila para marcar o segundo gol chavante. Golaço e definir a partida. Brasil 2, Guaratinguetá 0 no Estádio do Vale. O Brasil é o terceiro colocado do grupo, portanto, entre os 4 clubes que se classificam. O Juventude é sexto e o Caxias está na zona de rebaixamento em penúltimo lugar. Os próximos confrontos marcam: Juventude recebe o Guarani de Campinas no Jacone e no Centenário tem clássico gaúcho Caxias e Brasil de Pelotas. Começa a maior competição esportiva escolar do estado. O Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul reúne mais de 600 estudantes com idade de 12 a 17 anos que participam em diversas categorias individuais e coletivas como vôlei, basquete e futebol. Neste final de semana, as meninas do handebol fizeram os primeiros jogos no Centro de Treinamento Esportivo 7, na capital. Veja. 233 escolas particulares de todas as regiões do estado participam do SERGS. Manuela é aluna da 6ª série e está na competição pela primeira vez. Mesmo com pouca idade, ela já sabe que o importante é encarar desafios. Às vezes elas são bem maiores que a gente, então a gente fica tipo, vou, não vou. A gente sempre tem que tentar, até o último minuto. Já Fernanda entrou para o time por incentivo das colegas. Eu comecei a praticar handebol por incentivo das minhas amigas que todas jogavam. A gente começou com outro professor e quando ele nos viu jogar, ele pegou eu e minha irmã que está com o pé quebrado e convidou a gente para jogar no time que seria o oficial do Doroteia. Aí a gente está jogando já há 4 anos e eu amo jogar aqui. Bruna é técnica de uma das equipes e afirma que, mesmo com muito treinamento, faz as meninas encararem o esporte também como lazer. Eu tento incentivar ao máximo e também que elas façam o esporte por lazer. Nessa cidade eu acho que a cobrança ainda e não é visando o esporte de rendimento. Então mesmo sendo competitivo, elas vêm aqui, elas se divertem e levam experiências assim grandiosas. No fim do campeonato, as equipes vencedoras competem com outras de escolas estaduais campeãs dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul.
Quem vencer a disputa vai participar dos Jogos Nacionais da Juventude. O evento ocorre em Fortaleza em setembro e a possibilidade de participar da competição gera expectativa nas estudantes. Nossa, isso me deixa bem impressionada até, porque eu fico muito nervosa para os jogos. Representa um compromisso muito grande para mim e para todo o time, para a professora também. E a gente tem que ir jogando até conseguir ganhar. É como se fosse a Olimpíada, uma Olimpíada de Londres, uma Olimpíada que vai ocorrer aqui no Brasil para os atletas profissionais. Para os atletas a nível escolar é o ápice deles. É onde eles chegam, a organização a nível de COB, a nível de Olimpíada, e para eles é o ápice, é a alegria deles. A próxima rodada do Sergues começa em 9 de junho em Campo Bom, na Grande Porto Alegre. As finais ocorrem na capital em julho. Que maravilha, né? E agora vamos falar de rugby, esporte que volta a ser modalidade olímpica em 2016 no Rio de Janeiro. Estamos recebendo o coordenador regional da Confederação Brasileira de Rugby no estado, Lucas Toniaso. Bem-vindo, Lucas. E te pergunto de imediato, boa tarde a ti, primeiramente. Muito obrigado, né? Sempre é bom pelo dar boa convite. Tarde, né? Como é que está sendo a aceitação por parte dos gaúchos do rugby? Então, o Rio Grande do Sul, o rugby está sendo muito bem aceito no Rio Grande do Sul, né? Ele já é o segundo estado em termos de desenvolvimento do esporte no país, né? Ficando atrás apenas de São Paulo. Temos hoje uma média de 3 mil praticantes. 3 mil praticantes? 3 mil praticantes entre adultos e crianças. E temos agora uma nova onda também de colocar ele para dentro da escola. Então, a aceitação está sendo muito boa, muito positiva. Como a gente viu no handball, a ideia também é colocar o rugby nas escolas. Justamente, estamos correndo para isso, estamos trabalhando forte para isso. Hoje nós temos 13 municípios tendo uma modalidade introdutória do rugby adicionado no seu currículo escolar. O Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão conta com quantas equipes, Lucas? Hoje o Campeonato Gaúcho conta com 6 equipes, né? Entre a região metropolitana, Serra Gaúcha e Vale do Taquari. Né? Não sei se posso destacar os nomes, né? Farrapos de Bento Gonçalves, tem o Serra de Caxias do Sul, Centauros de Estrela, Brumers do Vale dos Sinos, Charrua e San Diego de Porto Alegre. Esses são os clubes que compõem a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Qual é o atual campeão? É o Farrapos de Bento Gonçalves. O Farrapos de Bento Gonçalves. Isso. No nosso continente, quem são os bons de bola no rugby? Os bons de bola, os craques do rugby no nosso continente são, na verdade, a Argentina, né? A Argentina tem uma tradição impressionante, né? Com certeza, ela é a suprema no nosso continente. Aliás, muitos clubes de futebol também têm rugby na Argentina, né? Mais ou menos, alguns sim, mas a grande maioria são clubes independentes do futebol, né? Seguido, então, a gente tem o Uruguai, Chile, Paraguai e Brasil, né? Nós estamos atrás do Paraguai? Estamos no mesmo nível que o Paraguai, um pouco melhor, quem sabe, né? E qual é a perspectiva, Lucas, que a Confederação vê para o rugby, tanto nos Jogos Pan-Americanos quanto na Olimpíada ano que vem, que vai ser realizada aqui no Brasil? Então, nossa seleção feminina brasileira, ela é decacampeã sul-americana, né? Ela é a menina dos olhos de ouro para as Olimpíadas do Rio de 2016. No PAN e nos Jogos, espera-se que elas tenham uma boa colocação. E nós temos também a equipe masculina, que vai competir com países muito mais desenvolvidos no esporte, né? Mas que também tem chances de fazer uma boa Olimpíada, né? Certo. O Rugby 7 é a modalidade que será disputada em 2016 na Olimpíada aqui do Rio de Janeiro, aqui do Brasil? Isso mesmo. Por ser uma modalidade que permite jogos rápidos, né? O rugby de 7 ele é composto de 2 tempos de 7 minutos, ou seja, dá para fazer vários jogos no mesmo dia, diferente da modalidade de 15, onde tem um jogo de 80 minutos. Então, por isso o rugby de 7 está sendo introduzido nas Olimpíadas, né? Ele retorna, na verdade, e vai possibilitar um final de semana cheio com jogos atrativos e divertidos para o público. Nós temos chance de medalha na Olimpíada? Feminina? Talvez, né? Mas está sendo trabalhado muito forte para isso. O masculino a gente ainda está em desenvolvimento, estamos buscando o nosso espaço dentro do rugby masculino, né? Lucas Toniaso, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Conta com a gente aqui do Canal Aberto e estamos à disposição, tá certo? Muito obrigado. O rugby crescendo e crescendo muito fortemente no estado do Rio Grande do Sul. E quem disse que as artes plásticas e visuais são restritas a museus?
pois iniciativas da parte pública e privada estão levando obras de artistas para as ruas à vista do público. Quem nos conta essa história é a apresentadora do programa Cultura na Mesa da FM Cultura, Lena Curtis. Oi, Lena, que tipo de iniciativas são essas que levam arte para as ruas da capital? Tudo bem, Lívia? Tudo bem, telespectadores e ouvintes aqui da FM Cultura que nos acompanham aqui nesse comentário sobre artes nas segundas-feiras. Pois é um projeto muito interessante que está acontecendo em Porto Alegre, ainda dá tempo de conferir até o dia 26 de junho. Foi um concurso instituído por uma instituição financeira que trabalha muito com essa ideia, com essa filosofia de apoiar a cultura. O nome do projeto é Circuito de Artes. O que era a proposta, então, desse concurso? Era a produção de murais de grandes dimensões para serem expostos, decorando as frentes das agências bancárias dessa instituição, com o objetivo, então, de trazer a arte para as ruas e mostrar o que é feito com a produção dos artistas gaúchos. Então, o grupo selecionado nesse concurso foi um coletivo de artistas, a Associação Ateliê 1, que tem nos seus quadros um núcleo de murais, um núcleo de muralistas. Dentre esse grupo, 10 aceitaram o desafio, então inspirados, tendo como referência obras do acervo dessa instituição bancária, de grandes mestres das artes de todos os tempos, né, especialmente contemporâneos, eles construíram então seus painéis de grandes dimensões numa linguagem colorida, contemporânea, que estão então expostas na frente dessas agências bancárias. Vocês estão vendo aí as imagens. Os mestres selecionados, então, foram nomes como Milton da Costa, Maria Lídia Magliani, Glauco Rodrigues, Enio Lippmann e Iberê Camargo, dando preferência, então, a mestres gaúchos. O objetivo do projeto, como eu já disse, é aproximar as pessoas da arte que é produzida aqui no Rio Grande do Sul, e essas artes a céu aberto, elas têm como característica exatamente essas grandes dimensões, têm painéis de até 10 metros de altura. E isso começa lá no México, em 1910. Esses artistas, eles são inspirados pelo muralismo mexicano, que, para quem não sabe, foi um estilo de arte desenvolvido no México a partir de 1910, depois da Revolução Mexicana, onde foi deposto o ditador Porfírio Dias, que ficou no poder durante 35 anos. Ele criou uma cisânia entre classes no México. Havia, então, aquela classe dominante muito poderosa e o resto do povo passando fome, com muitas dificuldades, um povo composto basicamente por campesinos e especialmente por indígenas. No momento, então, que esses indígenas e campesinos vencem a Revolução, eles precisavam ser trabalhados na sua autoestima, porque durante muito tempo de ocupação estrangeira no México, havia sempre aquele preconceito em relação a essas populações. Então, o que um grupo de pensadores e artistas mexicanos fez foi buscar lá na tradição mexicana dos astecas o muralismo. Os astecas já trabalhavam com obras a céu aberto de grandes dimensões. E assim trabalharam com cenas, valorizando os trabalhadores no campo, os indígenas, o dia a dia, como é que era o cotidiano das pessoas comuns, e colocaram isso em espaços enormes, em praças, em edifícios, debaixo de escadas, dentro de palácios, de escolas, e assim eles foram trazendo para as pessoas esse resgate da autoestima, porque naquele momento a população campesina e indígena no México era 90% composta de analfabetos. Então essa foi a forma de comunicar. Essa também foi a forma aqui que os artistas do Ateliê 1 acharam de comunicar as artes, trazendo então referências desses nossos grandes pintores, como é o Iberê Camargo, como é a Magliani, como é o Glauco Rodrigues e outros, e trouxeram, vocês também estão tendo a oportunidade de ver aí no vídeo, esse material, então, que foi produzido pelos artistas da Associação Ateliê 1. Esse projeto do Santander, onde vocês podem ter o mesmo impacto, provavelmente, que lá em 1910 em diante, no México, a população mais pobre que venceu a Revolução teve, vocês poderão ter também esse impacto do que são obras a céu aberto de grandes dimensões, onde não se precisa
precisa entrar no museu, entrar nas agências para ver o que é produzido. O muralismo mexicano, ele não influenciou apenas aqui os nossos artistas. Ele vem provocando influência em vários lugares do mundo. Isso que se a gente pensar que naquela época era momento na Europa dos modernistas, era o Picasso. Então, segunda-feira tem mais artes plásticas aqui no Canal Aberto. Neste final de semana foi a vez do Parque Moinhos de Vento, na capital, receber a segunda edição do Trucks no Parque. A ideia é criar áreas de convivência para os porto-alegrenses, incentivando a gastronomia itinerante. O evento faz parte do circuito de food truck que ocorre nos parques de Porto Alegre. No Parcão, o local escolhido foi o estacionamento da rua Comendador Caminha. Quem foi pôde conferir as delícias da comida rápida servida na rua. Hambúrgueres, sushis, comida mexicana, frango frito foram algumas das opções para o público. Dessa vez, a novidade ficou por conta de um bazar com brechó e artesanato. A ideia é reunir em um mesmo local atividades itinerantes que complementem o evento. E o turismo, que ganha força com o papagaio charão. A ave que sai do Rio Grande do Sul em direção a Urupema, Santa Catarina, leva junto os turistas que vão para conhecer o papagaio e também apreciar as paisagens e comidas típicas da serra. Acompanhe mais uma reportagem da UPF TV sobre essa espécie ameaçada de extinção. Em Urupema, Santa Catarina, um festival dedicado a esse papagaio verde e vermelho, ilustre morador da região nessa época do ano. Em cada estande, banners sobre ele, que contam a sua história, com fotos, informações, iniciativas de preservação da espécie. Tem bastante palestras aí nesse evento, até na área de agricultura, de extrativismo, para fazer um trabalho consciente. Sim, nós temos que produzir, mas nós podemos preservar e manter o meio ambiente junto, pelo menos conviver em paz com a natureza. Turistas de várias partes do país participam do 4º Festival do Papagaio Charão, o que deixa a cidade conhecida e contribui com a economia local. Divulga o turismo, divulga a nível nacional, né? Quem é observador de aves é um diferencial e vem muita gente por conta disso. Né? E essas pessoas que vêm observar aves também acabam observando a beleza da nossa região, da natureza, aqui, como é que funciona tudo isso. Muitos querem conhecer essa ave e também comprar o que ela come. Com grande concentração de araucárias, o pinhão ganha destaque por aqui. Estamos em Painel, município a 30 quilômetros de Lages, na propriedade do seu Dercílio, conhecido como o Rei do Pinhão. Só no ano passado, ele e a família, nesta área de 400 hectares, colheram um pouco mais de 5 toneladas de pinhão. E o mais interessante, 80% dele vai para todo o Brasil. E não tem quem não queira levar para casa o produto. Só numa pinha dessas pode ter até 100 pinhões. Desde guri vivia trabalhando no sítio, a gente trouxe desde os meus avós que me ensinaram a trabalhar com o pinhão. E o pinhão durante esses anos foi cada vez sendo mais comercializado e a gente continua nessa luta que é mais uma renda familiar aqui na nossa região. E não é só o seu Dercílio que ganha com o festival. Durante todo o ano, a pousada da Rosicléia também tem movimento. Muitos turistas se hospedam aqui para ver o papagaio charão ou para curtir a paisagem e o clima de uma das regiões mais frias do estado. Recebemos já praticamente em todos os estados do Brasil, fora do Brasil, da Finlândia, Inglaterra, Canadá, Alemanha. E a gente percebe que está tendo bastante procura de estrangeiros para virem para Urupema para observar aves. Oscar é de Porto Alegre e há 6 anos adotou a fotografia como lazer. Percorre o mundo atrás da melhor imagem e escolheu Urupema como cenário. Oportunidade de tu ver ele bem perto, né? E poder sentir as cores da beleza desse nosso papagaio aí, né? Que eu acho uma loucura, né? As coisas que nem tu dissesse, aquele verde, vermelho, assim. Com o crescimento do turismo, o sentimento de preservação das aves e áreas verdes tem se expandido, trazendo benefícios para todos. Rosaldo possui uma área de 40 hectares, com pelo menos 5.000 pés de erva mate. Ele está no programa Araucária Mais, onde a UPF é parceira. O programa quer a melhoria do sistema de produção e da conservação da fauna silvestre. Desta forma,
todos ganham. O papagaio tem a araucária preservada, que dá o pinhão, e outras espécies vegetais podem se desenvolver em harmonia. Benefício para a floresta, mantém a diversidade da Mata Atlântica, né? E aumenta a renda para o produtor rural, para o agricultor. Há um aumento da quantidade da flora e fauna nativa, que é importante para essa atividade, e para o bolso do agricultor, que tem mais renda pelo fato de produzir um produto economicamente sustentável. Muitas vezes o pinhão que sai da propriedade do Rosaldo vem parar no buffet de restaurantes que servem comidas à base dessa semente. A gente se prepara para receber todos os visitantes e a própria comunidade, que em época de festa do pinhão vive esse momento. E pinhão para nós é muito significativo, um alimento utilizado desde o tempo dos indígenas, que foram os primeiros habitantes. E até hoje o pinhão na chapa, paçoca, faz parte da nossa cultura, da nossa alimentação. Bom, Canal Aberto volta amanhã ao 12h30. Nesta terça-feira você vai conferir uma entrevista sobre saúde e alimentação. Nós também vamos falar sobre um projeto que pretende transformar o bairro Cidade Baixa em um polo cultural e gastronômico. Fique agora com imagens do nevoeiro que encobre a capital desde o início da manhã. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã.